Boa noite, meus irmãos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Cumprimento também aqueles que nos assistem, nos acompanham por meio da internet, das redes sociais, daqueles também que em momento propício ouvirão a exposição desta palavra. Queria, neste momento, que você, por favor, pegasse a sua Bíblia e a abrisse no Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, seguindo a nossa exposição, capítulo 14, e nós iremos encerrar esse ciclo do capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista Mateus, capítulo 14, do 34 ao 36. Espero que os irmãos tenham encontrado o texto sagrado, o texto bíblico, nessa noite de hoje. Nós iremos fazer a leitura, e hoje nós iremos pensar um pouco sobre o Cristo que desceu a esse mundo para desfazer os efeitos deletérios da iniquidade e do pecado. Diz assim, queridos, a palavra do nosso Deus. Acompanhe aí a leitura em sua Bíblia com atenção. Então Jesus, verso 34, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhes todos os enfermos. E lhes rogaram que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados ou sãos. Feche os seus olhos, irmãos, nesse momento. Senhor Deus e Pai celestial, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque há 2000 anos atrás, o Teu Filho pisou nessa terra, nesse mundo quebrado, caído, cheio de iniquidade, pecado, debaixo de maldição, por causa da queda do nosso representante. E ao pisar nesse mundo, Ele trouxe salvação e esperança para pecadores. Mas não só isso, Senhor. Teu Filho Jesus, em sua missão nesse mundo, Ele estava desfazendo os efeitos do pecado nesse mundo. Ao curar enfermos, ressuscitar mortos, Ele estava lutando contra as penalidades temporais que o pecado trouxe à vida dos homens nesse mundo. Ó Deus, quão maravilhoso é poder servir a esse Cristo. É nele que a nossa esperança se encontra. É nele, ó Deus, que o nosso coração se apega. E é nele em quem depositamos a nossa fé. Que o Senhor, nessa noite de hoje, possa abençoar a vida da sua igreja, dos seus servos, do seu povo. E que possamos ser edificados pela verdade do Senhor, Pai. Não são as nossas palavras, a sabedoria humana, a persuasão de homens, mas é a Tua palavra, ó Deus, que pode convencer o homem do seu estado de pecado e de miséria. E quando a Tua palavra faz isso, Senhor, por meio da ação sobrenatural do Teu Espírito em nossos corações, esses homens que antes Te odiavam, passam a Te amar. Esses homens que outrora Te rejeitavam, passa agora a se lançar sem reservas aos Seus pés. Esses homens que estavam mortos na incredulidade, passam agora a ter fé. E esses homens que estavam mortos em delitos e pecados, passam a ter vida. Somente Cristo, Senhor, pode nos dar isso. Portanto, nessa noite de hoje, abençoe nossos corações e nossa mente, e me ajude na transmissão do texto sagrado. É o que eu te peço em oração no nome de Cristo Jesus. Amém. As crianças que estão com suas tarefas em mãos, vocês podem desenhar uma pessoa doente em cima de uma cama, bem enferma, bem doente mesmo. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite de hoje. Eu sei que as crianças que estão aqui, eu queria dar uma palavra para elas antes de trazer a mensagem de modo geral para os irmãos todos. As crianças já ficaram doentes em algum momento da vida delas. Foi ou não foi?
Eu já fui criança também, e eu já fiquei doente, fiquei enfermo. É muito ruim quando você está doente. Você não tem ânimo para fazer nada, você não tem ânimo para sair de casa e fazer aquelas coisas que naturalmente você gosta. Mas tem a parte boa de você estar doente, e as crianças sabem disso. Qual é a parte boa? É que você tem um lanche especial. Quando eu era criança que ficava doente, na nossa casa só tomava guaraná se você estivesse doente. Se não estivesse doente, tomava café. Portanto, quando você está doente, é ruim, é doloroso, você não tem ânimo de fazer nada, de sair de casa, mas tem as coisas boas, não é, criança? Que é faltar à escola para ficar em casa e comer um lanche especial. Me deixa pensar um pouco sobre isso com vocês e com todos os irmãos que aqui estão. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo há 2000 anos atrás para desfazer os efeitos que o pecado causou nesse mundo. E a pergunta que eu faço é: quais são os efeitos deletérios e danosos que o pecado trouxe a esse mundo? Quando o nosso representante federal, Adão, ele caiu lá no Éden, o que foi que o pecado trouxe como consequências temporais e eternas? Primeiro, o pecado trouxe corrupção para a natureza do homem. Depois que o homem caiu no estado de pecado e miséria, ele teve sua natureza corrompida. Os teólogos chamam isso de pecado original, ou pecado ancestral, que é o pecado que nós herdamos dos nossos pais. Certa feita eu estava conversando com uma criança, e eu falei para a criança que ela era uma pecadora, e ela respondeu para mim e disse o seguinte: eu sou pecadora, pastor? Eu disse: sim, você é uma pecadora. Eu disse: quem colocou isso em mim? Eu disse: seus pais. Você trouxe isso dos seus pais. E ela disse: por que eles fizeram isso comigo? Irmãos, todo ser humano que vem a esse mundo, ele carrega dentro de si a nódoa do pecado e uma inclinação natural ao mal. Mas o pecado não só fez isso com o homem. Além de trazer corrupção à natureza, o pecado também trouxe morte nos seus estados mais severos. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que se dá no lago que arde com fogo e enxofre. E outra coisa também que o pecado trouxe, meus irmãos, foi as misérias naturais, as catástrofes naturais da natureza, porque o mundo também aguarda a redenção, de acordo com o que Paulo ensina em Romanos, mas o pecado também trouxe doenças e enfermidades das mais severas. Portanto, quando Cristo pisou nessa terra e veio a esse mundo aqui, Ele veio para desfazer os efeitos danosos que o pecado trouxe a esse mundo. E Cristo assumiu uma natureza humana, com suas fraquezas, com suas limitações, mas Ele não trouxe sobre si uma natureza pecaminosa. Portanto, o que Cristo faz quando vem a esse mundo é desfazer aquilo que o pecado fez pela desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Portanto, dentre várias consequências que o pecado trouxe, ele trouxe também a enfermidade. E todos nós que aqui estamos, experimentamos em um momento ou outro enfermidades. Tem pessoas aqui no nosso meio que há anos têm sofrido com enfermidades e com doenças, e que nutrem uma esperança grande em seu coração, de um dia na ressurreição dos mortos, terem sua natureza totalmente transformada e não estarem mais sujeitas a enfermidades e doenças. Eu vou falar um pouco sobre isso nessa noite de hoje. O verso 34 do capítulo 14 vai dizer: então, estando já do outro lado, e é bom lembrar aos irmãos que Jesus, depois de se despedir da multidão, Ele ordena aos discípulos que entrem dentro do barco e atravessem o mar da Galileia, um mar muito extenso de água doces. Então os discípulos entram ali e há uma tempestade ali naquele mar. E sabe o que acontece? Os discípulos ficam atordoados e Jesus vem andando sobre as águas, acalma o coração dos discípulos e acalma também a tempestade. E eles passam para o outro lado, ao sul de Cafarnaum, onde Jesus exerceu o seu ministério público, ao noroeste do lago da Galileia. E eles chegaram à província de Genezaré. Genezaré era uma planície muito fértil naquela época. E é bom lembrar que Jesus exerceu o seu ministério em
nas terras da Palestina, um local altamente desértico. Genezaré era uma espécie de oásis. Flávio Josefo, que foi um historiador judeu, ele vai dizer que Genezaré era um paraíso natural. Lá produzia-se muito figos, nozes, azeitonas, romãs. Então era um local muito propício para você poder morar e viver. Então existia uma grande comunidade na região de Genezaré. Portanto, Jesus sai daquela região onde ele estava com a multidão, e ele agora atravessa o mar para a região noroeste, e ele chega à região de Genezaré. O verso 35 vai dizer o seguinte: reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os enfermos. Irmãos, quando Jesus pisou em Genezaré, e é importante lembrar que Jesus não esteve ali antes, mas a fama de Jesus já havia chegado naquela região. Antes de Jesus chegar, a sua reputação já havia chegado primeiro, como é comum na nossa vida. Antes de você chegar em um lugar, a sua reputação chega primeiro. E qual era a reputação de Cristo? De que ele curava pessoas e fazia milagres extraordinários. E embora Genezaré fosse uma região próspera e rica, existiam muitos enfermos naquela região. E para agravar a situação, é bom lembrar que naquela época eles não tinham um sistema de saúde como nós temos hoje. Muitas vezes essas pessoas aqui doentes, elas procuravam bruxos e feiticeiros para tratar das suas enfermidades. Portanto, existia naquela época, meus irmãos, muitas pessoas doentes e enfermas em Genezaré. Portanto, quando Jesus pisa naquela região, que as pessoas sabem, o que é que eles fazem? Vamos agora esvaziar a fila do SUS de Genezaré. A fila está muito grande, tem muito doente, tem muito enfermo. Chegou Jesus aqui e ele tem poder para curar. Então aquelas pessoas foram até as regiões povoadas de Genezaré, pegaram todos os doentes e os enfermos e levaram até Jesus. Então aquelas pessoas foram intermediários para levar os necessitados a Cristo. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Essas pessoas levaram os necessitados a Cristo. Eles sabiam da fama de Jesus, dos milagres extraordinários que Jesus havia realizado. Talvez muitos enfermos aqui eram pessoas leprosas, pessoas que deveriam estar à margem da sociedade, pessoas com doenças talvez que não conseguiram curas, como a mulher, por exemplo, do fluxo de sangue, que passou muitos anos, mais de 10 anos, sofrendo com uma hemorragia. Então aquelas pessoas talvez estavam desenganadas pelos médicos da época. Então, ao saber que Jesus estava ali naquela região, aqueles homens levam os necessitados e enfermos até Cristo. Irmãos, somente Cristo pode realmente desfazer os efeitos deletérios do pecado. O que aqueles homens fizeram ao conduzir enfermos a Cristo, foram conduzir pessoas necessitadas a Jesus Cristo. Qual é a maior necessidade que o ser humano tem hoje? Qual é a maior necessidade que as pessoas nesse mundo têm? Nós sabemos que a maior necessidade do ser humano nesse mundo não é necessidade sanitária, não é necessidade econômica. O que o ser humano mais tem é um buraco, um vazio terrível em seu coração, onde ele precisa estar em comunhão com Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E da mesma forma que aquelas pessoas de Genezaré conduziram os necessitados a Cristo, nós também temos a incumbência de conduzir os necessitados a Jesus. E quando eu falo os necessitados aqui, não é necessariamente pessoas que estão sofrendo com enfermidade também, mas pessoas que estão carecendo de comunhão com Deus. Nós podemos ser o meio, a ponte, o canal para conduzir pessoas a Cristo, como esses homens aqui fizeram. Eles levaram os enfermos a Jesus. E sabe o que acontece? Veja o que diz o verso 36. E lhes rogava que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. O que é que vem à sua memória quando você lê essa passagem? Tocar na orla das vestes. A cura da mulher do fluxo de sangue. Talvez o que aconteceu com aquela mulher ecoou nas regiões de Genezaré. Aquele milagre extraordinário de uma mulher que foi desenganada pelos médicos, que gastou tudo que tinha com médicos e não trazia uma solução para o seu problema de enfermidade, que era severo e grave. Então aquela mulher vai ao encontro de Cristo por meio da multidão e troca nas barras das suas vestes.
Ia acontecer um milagre notório e extraordinário. E é bom lembrar também que não existia um sistema de rádio para comunicar aquela região que Jesus realizara o milagre. Jesus não fez uma selfie com aquela mulher e publicou nas suas redes sociais. A fama de Jesus começou a passar através de uma tradição oral, boca a boca, uma espécie de telefone sem fio. Então o que Jesus havia feito e realizado chegou àquela região. Então os enfermos queriam tocar nas barras das vestes de Jesus, porque provavelmente eles sabiam do que havia acontecido com aquela mulher. E sabe o que é interessante, irmãos? É que Jesus se deixa tocar por aquelas pessoas. E isso aqui é escandaloso. Sabe por quê? Porque um judeu não podia ser tocado por uma pessoa enferma. Se um judeu fosse tocado por uma pessoa enferma, o que aconteceria? Ele ficava cerimonialmente impuro. As leis cerimoniais lá do texto de Levíticos vai dizer que você não podia tocar alguém enfermo e nenhum enfermo poderia tocar você. Por exemplo, uma mulher que estivesse no seu período menstrual e ela sentasse em uma cadeira, e alguém viesse sentar-se na mesma cadeira depois que ela saísse, ele ficava cerimonialmente impuro. Se um leproso tocasse você, você ficaria cerimonialmente impuro. Então Jesus, ao se deixar tocar, ele está quebrando um paradigma terrível que existia naquela época. Ele está, de certa forma, burlando ou quebrando os paradigmas judaicos. Eles não poderiam fazer aquilo. Mas Jesus, ele é o Senhor da lei. A lei aponta para ele, e ele é o fim da lei. Portanto, quando Jesus se deixa tocar por aquelas pessoas doentes e enfermas, dentro da mentalidade de um judeu, Jesus ficou cerimonialmente imundo. Mas sabe o que é que acontece? Jesus não fica cerimonialmente imundo, porque nada pode tornar ele impuro. Mas aqueles que estavam cerimonialmente impuros por causa da enfermidade, ao tocar em Jesus, eles ficam cerimonialmente puros. Quando o impuro toca no puro, o puro não fica impuro, mas o impuro fica puro. É aquele famoso adágio que eu gosto de falar para os irmãos: quando a mosca cai na água benta, a água benta fica suja ou a mosca fica abençoada? No caso aqui, a mosca sai abençoada, porque Jesus não pode receber impurezas. Pelo contrário, ele transmite sua pureza. E sabe o que é interessante, irmãos? É que eles tocaram nas barras. Por que nas barras das vestes de Jesus? Jesus curou pessoas tocando nelas. Jesus curou pessoas sendo tocado por elas. E Jesus curou pessoas por fax ou por sedex. Lembra daquela cura que Jesus realizou? O homem pediu para Jesus curar o filho dele. Jesus, vai, já está curado. Ele não tocou em Jesus. Jesus não tocou nele. Mas uma só palavra de Cristo curou à distância. Portanto, Jesus curou sem tocar. Jesus curou tocando. E Jesus curou sendo tocado. Mas por que essas pessoas tocaram nas barras das vestes de Jesus? O que era que tinha nas barras das vestes? E aqui, quem conhece um pouquinho de história judaica vai entender. O judeu, ele tinha aquela túnica sua que era muito longa. E nas barras daquela túnica existiam umas borlas com umas faixas azuis, que os fariseus alargavam aquilo ali, que apontava para a lei de Deus. Jesus, como judeu, provavelmente usava esse tipo de indumentária. Quando alguém toca nas barras das vestes, ele não está simplesmente tocando em um pedaço de pano. Ele também está dizendo, em outras palavras, esse Deus é o meu Deus. É por isso, irmãos, que o que acontece aqui é simplesmente mais do que cura física. Acontece aqui algo extraordinário. Aquelas pessoas, ao tocarem nas barras das vestes de Jesus, eles não só estão recebendo curas, mas estão reconhecendo a supremacia da lei de Deus. Portanto, Jesus carregava aquelas faixas azuis nas barras de suas vestes, e foi ali que aqueles enfermos tocaram. E quando eles tocaram, irmãos, diz o texto bíblico,
todos os que tocaram ficaram curados. Quantas pessoas ficaram curadas? Todas. Todas as pessoas foram curadas. E a cura de Jesus era uma cura completa. Não era uma cura pela metade. Irmãos, Jesus é muito diferente dos curandeiros neopentecostais da atualidade, que marcam os seus congressos de milagres, de prodígios, de curas, e Deus tem que fazer milagre ali. Há um tempo atrás, eu não sei se eu já contei isso aqui, um certo apóstolo, bem conhecido no meio midiático, na TV, ele sofreu um atentado dentro da igreja, e ele pegou sua roupa suja de sangue e fez um leilão, porque ele acreditava que aquele sangue ali, você poderia levar para enfermos, e os enfermos serem curados. Irmãos, a cura de Jesus era uma cura completa. Jesus realmente curou pessoas. Irmãos, dentro dessa passagem bíblica aqui, quais são as conclusões que nós conseguimos tirar desses 3 versos bíblicos aqui? A primeira coisa, irmão, importante que nós tiramos dessa passagem bíblica é que Jesus, ele veio a esse mundo, mais uma vez, desfazer os efeitos deletérios do pecado. Quando Jesus cura pessoas, o que é que ele está fazendo? Indo ao encontro dos efeitos do pecado. E qual é o efeito do pecado aqui? Doença. Ao curar pessoas, Jesus está indo de encontro aos efeitos do pecado, porque ele veio justamente para arrumar a casa que Adão bagunçou. Os pais da igreja chamavam isso de recapitulação. É Cristo colocando em ordem um universo que saiu de ordem por causa do pecado. Portanto, Cristo veio a esse mundo desfazer os efeitos deletérios do pecado. E é bem verdade que Cristo, em sua obra redentora, na cruz do Calvário, ele conseguiu desfazer todos os efeitos deletérios do pecado. Mas você pode me perguntar, pastor, se Jesus desfez todos os efeitos deletérios do pecado na vida do seu povo, por que nós morremos? Por que nós ficamos doentes? Por que nós adoecemos? Então a obra de Cristo não foi uma obra completa, plena. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para você. Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E o que significa tomar para si as dores e enfermidades? Que na cruz do Calvário ele desfaz os efeitos do pecado, carregando sobre si as nossas penalidades. Aí você pode me perguntar, mas pastor, eu ainda adoeço, eu ainda sofro, eu ainda morro. Mas nem deixa eu falar uma coisa para você. É com base na obra de Cristo na cruz do Calvário, que um dia você não vai mais adoecer, você não vai mais morrer, e você não vai mais sofrer. Claro que isso não vai se cumprir aqui nessa vida, isso não vai se cumprir aqui nesse mundo, mas no dia da ressurreição, quando nós ressuscitarmos dos mortos, Cristo nos dará um corpo incorruptível, como diz 1 Coríntios capítulo de número 15. Quando Cristo cura pessoas, aquilo ali está apontando para a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque a cura é tornação, um órgão do corpo que está enfermo. E a ressurreição vai dar ao seu corpo uma estrutura, onde ele não vai estar mais sujeito a enfermidades. Você pode até não entender o que é isso que eu estou falando para você. E nós na nossa mente não conseguimos conceber um local onde Deus vai nos colocar, e um corpo que Deus há de nos dar, que não estará mais sujeito às penalidades do pecado. Irmãos, na eternidade, no novo céus e nova terra onde habita a justiça, você nunca vai encontrar nesse lugar um hospital. Não tem hospital no novo céus e na nova terra. Não vai ter curso de medicina. Não vai ter enfermeiros. Não vai ter maqueiros. Não vai ter mais dono de farmácia. Você não vai encontrar no novo céus e na nova terra um hospital, uma UPA. Você não vai marcar uma ficha para fazer um exame, isso não vai existir lá. Você não vai encontrar farmácia, nada disso. E para sua alegria, na eternidade não vai ter funerária, não vai ter vendedor de caixão,
Sabe por que isso vai acontecer? Porque Cristo desfaz os efeitos do pecado por meio de sua obra. Você não vai fazer mais plano funerário. Aqui nesse mundo você faz. E talvez você esteja louco para inaugurar o plano. Sim ou não, irmãos? Tá não, né? Quer inaugurar o plano, não? Na eternidade isso não vai existir. Irmãos, só sabe os efeitos deletérios do pecado quem já entrou no hospital. Quem já entrou no hospital sabe o quão terrível é o pecado. Você vê pessoas agonizando, gemendo em cima de uma cama. A cidade de Genezaré aqui esvaziou os leitos. No dia em que Jesus pisou nessa cidade, no dia em que aqueles homens tiveram contato com Cristo, os leitos foram esvaziados. Os hospitais foram esvaziados. Os bruxos perderam a fonte de lucro em Genezaré, porque eles não lucravam mais com os enfermos. Irmãos, a nossa mente não consegue conceber, sabe o que? Um dia em que nós estaremos vivendo em um estado como esse. Irmãos, aqui nós não experimentamos isso, mas um dia nós experimentaremos. Sabe por quê? Por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Segunda conclusão, irmãos, que nós tiramos também, e detalhe, na cidade eterna não vai ter cemitérios. Você não vai encontrar cemitérios na cidade eterna. Hospital, funerária e cemitérios não mais vai existir. Hoje, na nossa realidade atual, nós temos a cidade dos vivos e nós temos a cidade dos mortos, que é o cemitério. Mas para alguns, a cidade dos vivos é o cemitério, a cidade dos mortos é os que estão fora. Mas eu queria pensar com você sobre isso. Imagine um local onde isso não vai mais existir. Você não vai mais acender vela para o seu finado. Segunda conclusão que nós tiramos, irmãos, é que nós devemos tomar muito cuidado para não desejarmos tanto os benefícios do reino em detrimento do relacionamento com o rei. O que é que eu quero dizer com isso? Isso é em decorrência da primeira aplicação. A Bíblia traz promessas para nós de que na eternidade, por causa da obra de Cristo na cruz, nós viveremos num mundo redimido. Não vai ter doença, não vai ter enfermidade, não vai ter dor e não vai ter sofrimento. Quem não quer viver em um ambiente como esse? Parece propaganda da Igreja Universal, mas está nas Escrituras. Quem não quer viver num ambiente como esse, sem dor, sem sofrimento, sem nada dos efeitos danosos do pecado? Nós queremos viver num ambiente como esse, mas nós devemos tomar cuidado, porque ao desejarmos isso, nós podemos perder Cristo de vista. O que é que eu quero dizer com isso? Ao desejar um ambiente onde não vai existir mais dor, mais sofrimento, mais morte e mais enfermidades, nós podemos nos apegar mais aos benefícios do reino do que ao rei. Muitas vezes nós desejamos mais ir para a eternidade, não para nos encontrarmos com Cristo, mas para nos livrarmos da dor e do sofrimento. Ou não é assim? A maioria das pessoas que desejam morrer, você, por exemplo, olha para pessoas que desejam a morte, elas não desejam a morte para se encontrar com Cristo. Elas desejam a morte para se livrar das dores, das doenças, das enfermidades. Você vê pessoas sofrendo em cima de um leito, o que é que elas mais dizem? Ô Senhor, me leva logo. Elas não querem estar com o Senhor, elas querem se livrar da dor. Então tudo que Deus preparou para nós é maravilhoso, irmãos. Nós não temos dimensão daquilo que Deus preparou para nós. Mas precisamos tomar cuidado, porque ao olhar para os benefícios do reino de Deus, nós podemos nos esquecer do rei desse reino, e esquecer que o mais glorioso e o mais importante é estar com o rei. Lembre que Jesus multiplicou pães e peixes, as pessoas comeram e se saciaram, mas logo elas abandonaram a Cristo. Pessoas que queriam os benefícios do reino, ou os benefícios do rei, mas não queriam compromisso com o rei. E é assim que as pessoas se portam hoje. As pessoas querem ir para o céu, mas elas não querem encontrar Cristo quando chegar lá.
Elas querem adentrar a eternidade, mas elas não querem encontrar o Senhor. Elas querem vida eterna, mas elas não querem arrependimento. Elas querem os benefícios do reino, mas elas não querem se quebrar diante do rei. E eu queria dizer uma coisa para você: se você desejar mais os benefícios do reino do que o rei desse reino, você vai ficar sem os dois. Você vai ficar sem um e sem outro. Se você desejar mais os benefícios do reino do que o rei desse reino, você vai ficar sem um e sem outro. Mas se você desejar mais o rei do que os benefícios do rei, você não só terá o rei, como você também terá todos os benefícios do reino. A pergunta que eu faço para você nessa noite de hoje é a seguinte: o que mais empolga você para ir para a eternidade? É o fato de não morrer mais? Isso é maravilhoso. É o fato de não adoecer mais? Isso é maravilhoso. É o fato de viver em um lugar onde não existe funerária, cemitério e hospital? Isso é maravilhoso demais. Mas tem algo maior, superior a tudo isso. E sabe o que é, irmãos? É o rei. Essas pessoas enfermas aqui, ao tocarem em Jesus, irmãos, essas pessoas tocam, a ideia de tocar em Cristo é algo muito íntimo e profundo. Essas pessoas não esbarraram em Jesus, elas tocaram em Jesus. E existe uma diferença entre esbarrar em Jesus e tocar em Jesus. Existe muita gente dentro da igreja que esbarra em Cristo. Você não foi chamado para se esbarrar em Jesus, mas para tocar nele. E ao tocar nele, você sai dali, não da mesma forma que você entrou. Esse toque aqui é um toque de transformação. Irmãos, as pessoas que tocam em Cristo, ou são tocadas por Ele, elas não saem da mesma forma. Talvez se você até hoje tem estado na igreja e sua vida não mudou, porque você não foi tocado por Cristo. Você esbarrou nele, mas você nunca tocou nele de fato. E por fim, devemos ser canais. Nós não podemos esquecer que devemos ser canais para conduzir necessitados a Cristo. Quando aquelas pessoas viram que Cristo estava ali, eles pegaram aquela ruma de doente e levaram até os pés de Jesus. Eles foram meios para conduzir os necessitados a Cristo. Sabe por quê? Porque somente Cristo pode satisfazer as reais necessidades do nosso coração. As coisas dessa vida, você que está aqui incrédulo, somente Cristo pode satisfazer as reais necessidades do seu coração. Tudo que você tem buscado no mundo, por meio das orgias, bebedices, pecados, prazeres momentâneos da iniquidade, para tentar satisfazer as necessidades, a cada dia torna esse abscesso do seu coração maior. Mas eu queria dizer uma coisa para você: Cristo, Ele pode satisfazer as suas reais necessidades. E não adianta você procurar satisfazer as necessidades nas coisas dessa vida. Somente Cristo pode satisfazer. C.S. Lewis, que é um ótimo escritor e um péssimo teólogo, ele ensinou uma coisa interessante. Toda necessidade que o homem tem aponta para uma realidade que pode suprir essa necessidade. Por exemplo, você tem fome. A fome aponta para quê? Para uma realidade que pode suprir aquela necessidade. Que realidade é essa? Comida. Você tem sede. E a sede aponta para uma realidade que pode suprir aquela carência. Qual é essa realidade? Água. Você tem cansaço. Isso aponta para uma realidade que pode satisfazer o seu cansaço. Que é o quê? Sono. E você tem a necessidade do divino e do transcendente. E existe uma realidade que pode satisfazer isso. Sabe quem é? É Deus.
Toda necessidade que o homem tem aponta para uma realidade que pode supri-lo. É tanto que na nossa mente nós não conseguimos conceber uma necessidade sem uma realidade para suprir. Não existe, você não consegue fazer isso na sua mente. Imagine uma necessidade que não existe como ser suprida. Não tem. Toda necessidade aponta para uma realidade. Então você tem uma necessidade de Cristo. E eu queria dizer para cada irmão presente aqui, quantas pessoas necessitadas de Deus o Senhor colocou diante de você. E você faz vista grossa para isso. Você pode ser um meio para conduzir essas pessoas a Cristo. Você é a ponte, é o canal, é o veículo pelo qual essas pessoas colocarão seus dilemas aos pés do Senhor. Irmãos, todos os que aqui estão, em sua maioria esmagadora, aqueles que não nasceram dentro da igreja, que a mãe fez o parto no gabinete, claro, mesmo os que nasceram na igreja de alguma forma, todos nós chegamos a Cristo por meio de pessoas que nos levaram a Ele. Ou não foi assim? A gente na maca, espiritualmente falido, e alguém nos conduziu a Cristo. Se eu perguntar a Ezequias, quem foi que lhe conduziu a Cristo? Ezequias tem nome de pessoas que fizeram isso. Se eu perguntar a Robson, quem foi que lhe conduziu a Cristo? Vai ter pessoas. Você nunca diz, não, pastor, um dia eu me acordei e disse, eu quero Cristo. Não, sempre houve um intermediário. A pregação de um pastor, um amigo, um primo, um cunhado chato, seja lá quem for, alguém lhe conduziu a Cristo. Nós temos a incumbência e a responsabilidade de conduzir os necessitados ao Senhor. Nessa noite de hoje, irmãos, eu queria pensar com vocês sobre isso e queria dizer que Cristo, Ele continua desfazendo os efeitos do pecado. Quando Ele acalmou a tempestade, Ele desfez os efeitos do pecado na natureza. Quando Ele cura enfermos, Ele desfaz os efeitos do pecado no corpo das pessoas. E na cruz, Ele conseguiu reverter o pior efeito do pecado, que foi nos tirando de debaixo da ira de Deus. Eu queria orar por você nessa noite de hoje. Queria convidá-los a ficarem de pé, aqueles que assim conseguem ficar. Quantas pessoas não querem o céu? Elas só não querem Cristo. Quantas pessoas dizem, eu não quero ir para o inferno, mas elas não querem Jesus. Irmão, Jesus é tudo o que nós temos. Se você deseja mais os benefícios do reino do que o compromisso com o rei, você vai ficar sem as duas coisas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus Cristo, Senhor, é o que nós temos de mais precioso. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Redentor. Jesus Cristo, Pai, Ele é a semente que esmaga a cabeça da serpente, Ele é o descendente de Abraão, Ele é um profeta maior que Moisés, é o nosso parente resgatador, é o Rei eterno na linhagem de Davi. Ele é o nosso Senhor, Pai. Eu oro nesse momento, Pai, primeiramente, por pessoas que talvez estejam aqui e estejam mais interessadas naquilo que Cristo pode fazer por elas, do que no próprio Cristo. Ó Deus, muda esses corações, Pai, porque do contrário essas pessoas não terão nem Cristo e nem os benefícios que Cristo pode dar. Que possamos realmente ter compromisso com Cristo, não visando os benefícios de Cristo, mas visando o próprio compromisso com Cristo, Pai. Ele é tudo que nós temos nessa vida, nós não temos nada a não ser Ele. Senhor, ao morrermos, partirmos desse mundo, nós deixaremos casa, esposa, filhos,
propriedade, dinheiro, coisas de valor. Ao olhar desse mundo, nada disso nós levaremos, Pai. Mas nós nunca perderemos Cristo. Nunca perderemos o Senhor, Pai. E o verdadeiro tesouro é aquilo que perdura nessa vida e na outra. Tudo mais, comparado a Ele, é escória, esterco, Senhor, comparado à preciosidade do nosso Cristo. A morte não conseguirá nos tirar dos seus braços. A doença não conseguirá arrancar a fé que nós temos nele. Pelo contrário, Senhor, nós estamos com Ele e Ele está conosco e nada pode nos tirar de Cristo. Portanto, que possamos, ó Deus, desejar algo maior. Que possamos desejar algo maior. Uma vida sem doença. Uma vida sem morte. Uma vida sem os efeitos deletérios do pecado é maravilhoso. Mas nós precisamos desejar algo maior. E esse algo maior é Cristo, Senhor. Cristo é maior do que uma vida sem pecado, sem doença, sem enfermidade. Cristo é maior do que isso. Tudo isso nós recebemos pelo amor dele conosco. Mas Ele é maior do que isso, porque a pessoa de Cristo é maior do que sua obra. A pessoa de Cristo é maior que os benefícios que Ele pode nos dar. Não nos deixe, ó Deus eterno, nos intoxicarmos com as coisas dessa vida e abandonarmos Cristo. Mas também não nos deixe, Senhor, focarmos tanto nos benefícios que teremos na eternidade, a ponto, ó Deus, de pegar a pessoa de Cristo e colocar simplesmente como uma esfera secundária. Cristo não é um meio em nossa vida, Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é nossa esperança na vida e na morte. Ó Deus, o que nós temos de fato nessa vida é Cristo, Senhor. Só Cristo. Nada além dele, Senhor. Tudo mais passa. Mas o nosso Cristo é o nosso tesouro inestimável. A luz da luz. O Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. O eternamente gerado do Pai. É só Ele que nós temos, Pai. A nossa união com Ele supera tudo nessa vida. Que o Teu povo, Deus, nessa noite de hoje, eu oro, para que esses irmãos possam amar a Cristo, e amar a Cristo acima de tudo, pois só Cristo é a nossa esperança. Cristo e somente Cristo, Pai. Obrigado. Amém. Sentai-vos, irmãos, por favor. Você gostou da ideia de um paraíso eterno sem hospital, sem farmácias, sem funerárias, sem cemitérios? Mas tem algo muito glorioso. É que lá nós estaremos com Cristo para sempre. Irmãos, eu não vejo a hora de um dia me lançar aos pés do Salvador e dizer: Senhor, eu estou aqui por tua causa. As ruas de ouro e de cristal é maravilhosas, o estado eterno é glorioso, mas Cristo, Ele é o centro de tudo. Sem Cristo, os ouros daquelas ruas viram ferrugem. Sem Cristo, a árvore da vida murcha. Sem Cristo, a eternidade e a imortalidade é engolida pela morte. Tudo isso existe por causa de Cristo.